Olá para você, caro amigo do canal aqui, professor Pedro Henrique quem fala. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escola sabatina, a lição dessa semana, e temos um tema muito interessante, falando sobre quarta-feira, né? A visão que Pedro teve do lençol, lá em Atos capítulo 10, um lençol com cheio de animais impuros, comuns, e aí Pedro ouve uma voz que lhe diz: Pedro, levanta e come. E essa voz falou 3 vezes para Pedro. Pedro chegou a responder, né? Como, Senhor, se eu jamais coloquei em minha boca coisa comum ou impura? E muita gente tem dúvida a respeito desse assunto. O que seria o comum e impuro? O que Pedro quis dizer com essa pergunta? Algumas bíblias têm uma versão diferente, mas vou trabalhar aqui com a revista atualizada que fala de comum e impuro. O alimento comum é aquele que é bom, é puro, mas está junto com o alimento que é impuro. Então, sendo comum, estando junto com o impuro, não é próprio para comer. Assim, os judeus tinham a sua mentalidade. Ao mesmo tempo, os judeus tinham aquela ideia de que você, sendo judeu, entrar numa casa de um gentil era impróprio, você se tornava, o judeu se tornava impuro. Então, havia essas pequenas regras lá entre eles, e acontece que Pedro falou: jamais comi coisa comum ou impura. E a voz diz assim para ele: jamais torne comum o que eu purifiquei. É interessante, se a gente ler com detalhes, a Bíblia não fala, a voz não fala que jamais tornai impuro o que eu purifiquei, mas fala do comum. O comum é o bom que está misturado com o impuro. A questão ali jamais pode ser entendida como o que se pode comer e o que não pode, porque ali nós temos uma analogia perfeita para ensinar a Pedro que ele não deve considerar pessoas que não são da nação judaica, ou seja, pessoas de outra nacionalidade, como impuras, como comuns. Deus queria mostrar para ele que ele tinha que pregar o evangelho para as pessoas de outras nações, de outras etnias. São pessoas não alcançadas. Deus não faz separação de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Independente da etnia, da cultura, da cor, da nacionalidade, se elas fazem o que é agradável a Deus, Deus as recebe como alguém que ama. E Pedro disse exatamente isso. Pedro mais à frente, quando foi até Cornélio, viu que ele não era um cidadão da Judéia e percebeu ali um homem que teme a Deus. E ele diz: Deus me demonstrou que ele não faz acepção de pessoas, que ele não trata as pessoas com parcialidades, independente da etnia, independente da nacionalidade. A gente vê claramente nessa lição Jesus trabalhando, fazendo missões interculturais. Pessoas de outras cidades vinham até Jesus. Mas chega um momento que Jesus vai até Tiro e Sidom. E curiosamente, uma mulher ciro-fenícia chega até Jesus. E Jesus opera um milagre na vida daquela mulher, curando a sua filha que estava endemoniada. Aquele milagre não foi por acaso, aquela passagem de Jesus até Tiro e Sidom também não é por acaso. Jesus queria impressionar a mente dos discípulos para que eles entendessem que não deveriam ficar restritos apenas à nação judaica. Deveriam entender que a salvação é para todo o planeta Terra, todas as pessoas estrangeiras, todas as pessoas que têm em nosso planeta. Deus queria ensinar essa lição para eles lá em Tiro e Sidom já, e Jesus fez isso, mas à frente, cheio de preconceito, cheio daquela ideia de nação exclusiva, né? E excluindo os demais. Deus faz essa analogia para ensinar a Pedro que ele deveria ir às outras nações, ir às outras cidades, quebrar o preconceito, que precisa alcançar pessoas de outras culturas, ensinando a mensagem do Evangelho. Então Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Caros amigos, hoje não é diferente. Quando você está no seu trabalho, você vai ter lá pessoas que são de outras religiões, pessoas que não têm religiões, pessoas que estão no mundo, pessoas que têm bom comportamento, mas não creem em nada. Enfim, pode ser que também que tenha no seu trabalho pessoas de outros países, vieram refugiadas para o Brasil, tentando encontrar uma vida melhor aqui, e está lá no mesmo local de trabalho seu. É uma pessoa de outra cultura, uma pessoa de outra mentalidade, outros costumes. E elas também são alvos do amor de Deus. A salvação de Deus é para elas também. Então, existe uma obra muito grande que a igreja precisa entender
e praticar nas grandes cidades, também em médias cidades, porque há muitas pessoas carentes do Evangelho, muitas pessoas precisando ouvir de Jesus Cristo, precisando conhecer a verdade bíblica, conhecer sobre Jesus Cristo, aquele que deu a vida por elas, aquele também que prometeu que vai voltar a esse planeta. Você pode fazer parte dessa grande missão, fazendo a sua parte, testemunhando a todas as pessoas, com sabedoria, com intrepidez, com modéstia, com decência, com amor, com bondade, com benignidade, respeitando a cada um conforme a sua autonomia. Enfim, devemos respeitar a todos. Devemos ter uma abordagem adaptada, uma abordagem coerente, completa, amorável, amorosa, para alcançar outras pessoas. Espero que você tenha entendido. Continue estudando a lição da Escola Sabatina, continue estudando a Bíblia, e eu tenho certeza que o estudo da lição, a sua comunhão com Deus, a oração, vai te aproximar ainda mais de Jesus e da sua verdade. Um forte abraço, meu querido amigo.